Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 36, falando agora sobre máximos e mínimos de funções reais. Encontrar máximos e mínimos de funções é um problema extremamente importante para muitas áreas do conhecimento, para uma infinidade de situações cotidianas. E aí nós vemos que as ferramentas do cálculo, as ferramentas da análise, principalmente a derivada, nos dão uma forma bastante eficaz de encontrar máximos e mínimos de funções em uma série de situações. Então vamos trabalhar com isso. Primeiro, nós vamos definir formalmente esses conceitos de máximos e mínimos da função real, só que aqui nós vamos separar em duas categorias, máximos e mínimos locais e globais. Então seja f uma função definida no subconjunto da reta nos reais, a gente fala que um ponto no domínio da função, ele é máximo local da função, vejam só, ele é máximo local da função se existe uma vizinhança do ponto A para o qual a imagem da f é o maior ponto naquela vizinhança. Ou seja, se eu pegar qualquer outro ponto nessa vizinhança do A, no A menos delta A mais delta, f de x, f desse ponto é sempre menor ou igual a f de A. Por isso, o A é ponto de máximo local, porque é numa vizinhança dele que a função é máxima. Da mesma forma, eu posso falar de mínimo local. Um ponto A, ele é mínimo local da função f se numa vizinhança dele ele é o ponto cuja imagem atinge o menor valor. Ou seja, se para qualquer ponto x numa vizinhança A menos delta A mais delta do A, a imagem da f em qualquer um desses x é maior ou igual a f de A. Então aqui menor ou igual, o A está no máximo, aqui maior ou igual a f está no mínimo. Agora, eu falo que o ponto A ele é máximo global se não tiver essa preocupação de ser perto do A. O A ele é máximo global se f de A é maior ou igual a f de x para todo x no domínio da função. Não é só perto do A, é em todo o domínio. E da mesma forma, o A ele é ponto de mínimo global se ele for menor, se a f de A for menor ou igual a f de x para qualquer x no domínio da função. Para esclarecer esses conceitos, eu tenho uma figurinha aqui que nos ajuda a entender melhor isso aqui. Vejam só, tem alguns picos, alguns pontos em que essa função desenhada, começando ali e acabando ali, tem alguns extremos, né? Por exemplo, vejam vocês que aqui há um topo. Esse topo é atingido por um ponto A. Eu falo que esse ponto A ele é um ponto de máximo local. Por que ele é um ponto de máximo local? Porque pertinho do A existe uma vizinhança pertinho do A para o qual o A é o maior ponto, a imagem da f não é o maior ponto atingido pela f. Tá vendo que todos os outros são menores? Todos os outros estão para baixo do f de A. Então A é máximo local. Da mesma forma como este ponto. Este ponto também é máximo local. Este ponto também é máximo local. Então aqui eu também tenho um máximo local. Aqui eu também tenho um máximo local. Aqui também eu tenho um máximo local. A função acaba aqui, né? Mas aqui eu também tenho um máximo local. Por quê? Porque perto desse ponto, qualquer um outro que eu tiver é menor do que ele. Né? Numa vizinhança desse ponto, a função não continua para lá, então só me interessa aqui a esquerda. E a esquerda ele é o maior ponto dessa região. Bom, mas agora observa o que acontece aqui. Esse ponto ele é o menor aqui. Se eu olhar numa vizinhança, se eu olhar pertinho desse ponto que eu vou chamar de A também, esse ponto aqui pertinho, numa vizinhança do A, esse é o menor ponto, por isso eu chamo ele de mínimo local. Da mesma forma, aqui também eu tenho um mínimo local. Da mesma forma, aqui também eu tenho um mínimo local. Tá claro? Perto dele, a função só atinge valores maiores ou iguais a f desse ponto. Aqui também, né? Esse aqui também é mínimo local, porque pertinho dele, se eu olhar numa vizinhancinha dele, todo mundo
é maior ou igual a ele. Tudo bem? Então vocês estão vendo nessa figura, que é uma função esquemática qualquer, vários mínimos locais e vários máximos locais. Onde tiver um topo tem um máximo local, onde tiver aqui um declive máximo, aqui eu esqueci a palavra, o nome disso aqui, é um vale, né, algo assim, eu tenho um mínimo local. Claro, vendo o gráfico, esquematicamente falando. Mas, será que eu tenho máximos e mínimos globais? Para falar de máximo e mínimo global, eu tenho que olhar para o domínio todo. Existe um ponto que atinge um máximo, o maior valor da função nesse caso? Existe. Aqui está. Vejam que esse ponto A aqui atinge um valor na função que é maior do que todos os outros valores da função. Então esse A, além de ser máximo local, ele é global também. Os outros máximos locais não são globais, porque há alguém maior do que eles. E entre os mínimos também existe um mínimo global, que é este aqui, vejam só. Este mínimo local aqui também é global. Por que ele é um mínimo global? Porque ele atinge o menor valor entre todos os valores da função. Ele está abaixo de qualquer outro valor da função. Não é obrigação que numa função hajam máximos e mínimos sequer globais, tá bom? Sempre que eu estiver trabalhando nesse contexto, pode ser que eu não fale máximo e mínimo, eu fale extremo. Extremo local, extremo global. Quando eu falar extremo, eu posso estar falando sobre máximos e mínimos ao mesmo tempo. Tanto faz se é máximo, tanto faz se é mínimo. Extremo local significa máximo local ou mínimo local. Mesma coisa para o global, tá bom? Bom, aí nós temos um resultado bastante bacana, bastante importante desta parte, dessa teoria, que nos diz o seguinte. Pega f, vejam só que tipo de função que eu estou trabalhando aqui. Uma função que não está definida em qualquer domínio. Seja f uma função definida no intervalo fechado, de A até B. E suponha que ela seja diferenciável na parte aberta do intervalo. Então suponha que, vejam, ela está definida no fechado, mas ela é derivável no seu interior. Ela não precisa ser derivável nos extremos. Basta que ela está definida no intervalo fechado de A até B. Mas ela não precisa ser derivável em todos os pontos. Ela só precisa ser derivável no interior. Ela só precisa ser derivável no interior de A até B para valer esse resultado. Então, nessa circunstância, qualquer ponto no interior, qualquer ponto dentro do intervalo AB que não esteja nos extremos do intervalo, esse ponto C vai ser máximo local ou mínimo. Se esse ponto for máximo local ou mínimo local da função, então a derivada se anula nele. O que nos mostra, pessoal, que se eu fizer a contrarrecíproca disso aqui, quando eu nego isso aqui, f' de C, quando isso aqui for diferente de zero, então não vale essa frase. Ou seja, C não é um extremo local. Então isso aqui, pessoal, esse resultado nos diz o seguinte, olha, se eu quero procurar os máximos e mínimos de locais de uma função, seja essa função definida no intervalo fechado e derivável no seu aberto, eu vou procurar onde? Bom, se eu estiver olhando no interior, eu vou procurar pelos pontos que anulam a derivada. Não é certeza que assim, quando anular a derivada, vai ser máximo ou mínimo. Não é certeza. Mas vão ser bons candidatos. E vejam que eu estou falando só de pontos no interior, mas vejam que essa função está definida nos seus extremos também. Então eu preciso, além de analisar aqueles cuja derivada se anula, também analisar os extremos. Essa é uma situação que você deve estar acostumado a tratar lá no cálculo, né? Mas a nossa intenção aqui primeira é demonstrar esse resultado. Vamos demonstrar esse teorema que é extremamente importante. Ele nos diz então que um ponto no interior de um intervalo fechado, um ponto no interior de um intervalo fechado, através de uma função derivável nesse interior, ela é máxima ou mínimo local? Se isso acontecer, então a derivada nesse ponto se anula. Vamos lá. Vamos supor, por exemplo, que a função é o máximo, que o ponto C é o máximo local dessa função f. Se fosse mínimo local, a análise seria a mesma, tá? Eu vou fazer só uma. Vou supor que é máximo local. Se você quiser, faz o mínimo local como exercício,
tá bom? O fato da função f ser derivável ou diferenciável nesse ponto, porque o ponto está dentro do intervalo, então é derivável lá dentro, faz com que o limite de f de x menos f de c sobre x menos c exista quando x tende a c. Se o limite de x tendendo a c dessa expressão existe, então existe a direita e existe a esquerda. Né? Existe a direita e existe a esquerda. E cada um desses valores é o que nós chamamos de f' de c. Ok? Bom. Mas acontece o seguinte, pessoal. Vou fazer um desenho. Se o ponto C ele é máximo local, significa que pertinho dele há uma situação como essa. Aqui pertinho dele é uma situação como essa. Não sei se curva assim, mas a questão é a seguinte. À esquerda dele a função é crescente e à direita dele a função é decrescente. Pertinho, estou olhando no intervalinho c menos delta, c mais delta. É pertinho dele. É perto. Se ele é máximo local é porque ele é máximo numa regiãozinha. Então antes a função é crescente e depois ela é decrescente. Ok? Isso significa então o seguinte. Vamos analisar o quociente f de x menos f de c sobre x menos c. Imagine que eu pegue um ponto x que esteja antes do ponto C. Se eu pegar um x antes do ponto C, então eu estou pegando a esquerda. Então, olha só, se eu pegar um ponto x à esquerda, o que acontece com a imagem do f de x? Fica menor ou igual a f de c. Ela é crescente neste intervalo. Então, se eu pegar um x que é menor do que o c, então quando eu faço a diferença x menos c, isso aqui fica negativo. Ao passo que f de x menos f de c também, porque o f de x é menor ou igual a f de c. Então, isso aqui também é negativo. Ok? Bom, ou seja, isso aqui acaba ficando positivo. Se eu pegar a esquerda, eu acabei fazendo ao contrário, né? Se eu pegar a esquerda, opa, tá certo, desculpa. Se eu pegar a esquerda, se eu pegar pontos à esquerda, é que aqui tá denotado errado, tá, pessoal? É x tendendo a c pela esquerda, que é um menos, tá? Se eu pegar o x tendendo à esquerda, isso acaba sendo positivo. Tudo bem? Agora, se eu pegar o x à direita, então aqui, pessoal, a função é decrescente. Então, vamos mudar a nossa análise. É decrescente. Então, eu estou à parte da parte positiva, estou à direita. Então, nesse caso, quando eu faço x menos c, isso aqui dá positivo, mas acontece que o f de c, nessa situação, acaba estando acima do f de x. Então, quando eu faço f de x menos f de c, isso dá negativo. E positivo com negativo, isso aqui resulta em negativo. Então, se eu estiver à direita, esse valor dá negativo. Então, vejam só o resumo da ópera. Olha só. À esquerda, esse limite é positivo. À direita, como eu já ia mostrar no outro slide, mas aqui está, esse é negativo. Então, esse aqui é maior ou igual a zero, esse é menor ou igual a zero, mas eles são iguais. Como ele pode ser maior ou igual a zero e menor ou igual a zero ao mesmo tempo? Só tem um jeito, que é qual? Ele ser igual a zero. E aqueles limites à esquerda e à direita coincidem, são iguais à derivada, portanto a derivada é igual a zero, como a gente queria demonstrar. Bacana essa demonstração, não é não? A gente lida com a derivada à esquerda e à direita, porque à esquerda eu estou falando de crescente, à direita eu estou falando de decrescente, então numa situação eu estou negativo, na outra eu estou positivo. Claro que aqui eu fiz usando os sinais, você poderia ter usado até o teorema visto na videoaula anterior para agilizar o seu raciocínio. De qualquer forma, você veria que então a derivada tem que ser igual a zero. Tá ok? Então, como eu já relatei, está escrito nessa observação de novo, este teorema nos dá uma dica para buscar máximos e mínimos. Porque se um determinado ponto é máximo ou mínimo local de uma função, ou seja, máximo ou mínimo no interior de um intervalo fechado, então a derivada nele tem que ser zero. Então, na hora de buscar máximos e mínimos nessa circunstância, eu vou ver quais são os pontos do interior do intervalo fechado que anulam a derivada. Aqueles que não anulam a derivada não vão ser máximos e mínimos, eu ignoro a existência deles.
Mas aqueles que anulam a derivada, eu vou verificar se por acaso eles são máximos e mínimos ou não. Mas pode ser que eles não sejam. E não se esqueça de verificar os extremos do intervalo. Quando eu penso no intervalo AB, o A e o B também pode ser máximo e mínimo. Eu preciso pensar nisso aí também. Ok? Por exemplo, imagine que eu pegue a função f de x igual a x quadrado, que nós temos trabalhado já. Só que eu vou olhar, pessoal, não na reta toda. Lembra que esse resultado que eu estou falando para vocês só vale para intervalos fechados. Então eu vou olhar no intervalo de menos 1 até 1, nesse intervalo fechado aqui de menos 1 até 1. Aqui tem uma função, a f de x igual a x quadrado, ela é elevada no 1. Aqui pelo menos 1 e pelo 1. Então aqui está a parábola. Ficou bem horrível, né? Ficou bem antissimétrica, mas ela inclusive toca no zero, ficou horrível isso. Mas enfim, o que importa é que dá para entender, né? É uma parábola, ela vai do menos 1 a 1, seu domínio e coisa do tipo. Vejam, é claro que a função f de x igual a x quadrado é derivável em qualquer ponto da reta. Em particular, é derivável no interior do intervalo menos 1 a 1. Então isso aqui nos permite usar o teorema anterior. Segundo o teorema anterior, se eu tiver um ponto C no intervalo aberto de menos 1 a 1, que é máximo ou mínimo local da função, então a derivada deste ponto se anula. Então vou buscar pelos pontos que anulam a derivada. A derivada dessa função se anula, sei somente C2x, que é a derivada, se anula. Ou seja, 2x igual a zero, sei somente se o x é igual a zero. Qual é, então, o único ponto que anula esta derivada? É o zero. Isso nos mostra que o zero é o único candidato a extremo local no interior deste intervalo. E como nós já sabemos, o zero é mínimo local. Como que nós sabemos disso? De fato, você sabe que o zero, que é o melhor, que o f de zero, que é zero, é menor ou igual a x quadrado, que é a função em qualquer outro ponto. Então você sabe que o zero é mínimo local porque ele é menor ou igual a qualquer outro ponto do gráfico, qualquer outro f de x que você tenha. Ok? Então vejam, anulou a derivada, qual é o único candidato? O zero, e de fato nós sabemos que o zero é mínimo local, não tem outro. Porém, pessoal, aqui só justificando por que o zero é mínimo local, porém, pessoal, eu não escrevi aqui, mas é importante você notar que como essa função está definida no intervalo fechado, eu preciso analisar nos extremos. E nos extremos você está verificando que essa função atinge o maior valor dela. O f de 1 e o f de menos 1, que é 1, é maior do que qualquer f de x para x dentro desse intervalo. Ou seja, o menos 1 e o 1, apesar de não terem anulado a derivada, e nem deveria, estou pensando só no interior, eles são máximos locais, ok? Mesmo que eles não anulem a derivada, eles são máximos locais. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eles estão nos extremos. Para valer o teorema, eu teria que estar no interior, e o menos 1 e 1 não estão no interior, ok? E vejam que tanto 1 quanto menos 1, além de máximos locais, eles são também máximos globais, da mesma forma como o zero. O zero, além de mínimo local, ele também é um mínimo global, ok? Vamos para um segundo exemplo para você ver como é que a coisa pode mudar. Pega a função f de x igual a x ao cubo. A função x ao cubo, pessoal, não sei se você conhece o gráfico da função x ao cubo, mas a função x ao cubo ela faz o seguinte, ela sobe assim, ela desce assim, ela faz essa situação aqui no zero, na origem. Então é uma função crescente, inclusive, é uma função crescente. Vejam vocês que se eu definir ela em todos os reais, ela não vai ter máximos e mínimos de jeito nenhum, porque ela é puramente crescente em todos os reais. Aqui eu vou analisar apenas no intervalo fechado de menos 1 a 1 de novo. Se eu olhar no menos 1 a 1, o 1 vai ser levado no 1 pela função e o menos 1 acaba sendo levado no menos 1 pela função, tá? Eu vou olhar apenas nesse intervalo fechado aqui. Bom, vamos lá. Eu quero saber
se essa função tem máximos e mínimos locais. É claro que eu estou vendo pela figura que só vai ter máximo e mínimo nos extremos. Mas eu quero provar isso. Suponha que você tenha um ponto de máximo ou mínimo local, mas no interior. Vejam que essa função ela é diferenciável, que nos permite usar o teorema falado mais cedo. E essa função, então, ela dentro desse intervalo, se eu pegar um ponto dentro do intervalo de menos 1 a 1, vamos ver se ele é capaz de anular a derivada? Bom, f' de x, a derivada disso aqui é 3x². Isso aqui se anula somente no zero. Então, o único ponto no interior do intervalo menos 1 a 1, no interior, o único ponto que pode ser máximo ou mínimo local é o zero. Mas como você está vendo nessa figura, o zero não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, o zero, se você perceber, existem pontos perto dele, da função. Você pegar um epsilon para cima dele, a função vai dar epsilon ao cubo, vai estar para cima. Então, ele não pode ser máximo local. E se você pegar um epsilon para trás, você pegar um menos epsilon, vai dar menos epsilon ao cubo. E isso mostra que o zero também não poderia ser mínimo local, porque algo é menor do que ele. Entende? Você vê que o zero ele não é nem máximo nem mínimo local perto dele. Certo? Pela justificativa que eu fiz agora. Isso mostra pra gente que o zero, apesar de ter anulado a derivada da função, não é máximo nem mínimo local. Quando isso acontece, eu falo que esse é um ponto de inflexão. Um ponto C, que anula a derivada, mas não é máximo nem mínimo, como aconteceu com o zero, eu chamo de ponto de inflexão. Aliás, eu não comentei, estava escrito, mas eu não comentei, vale a pena eu comentar agora, sempre que um ponto anular a derivada de uma função, eu chamo ele de ponto crítico. Ok? Observe uma coisa ainda, pessoal. Quando eu vou buscar máximos e mínimos, eu não posso ficar concentrado apenas no interior, eu tenho que pensar nos extremos também. E vocês podem verificar que o 1 acaba sendo ponto de máximo local, porque ele acaba sendo máximo local e também global, se eu estiver olhando para o intervalo fechado de menos 1 a 1, porque todos os pontos dentro desse intervalo têm imagem da função menor ou igual a 1. Da mesma forma como o menos 1 acaba sendo também mínimo local, mínimo global desta função. Então vejam, eu não encontrei extremos locais no interior, mas eu encontrei nos extremos que eu falo aqui, extremos do intervalo, ok? E para fechar o último exemplo, pega a função f de x igual a x, que é a reta que passa pela origem, a reta y igual a x que passa pela origem. Bom, se eu pegar essa função definida no intervalo de 0 até 1, nossa, desculpa a falha aqui, pessoal. Falha terrível, né? Não sei onde é que eu tava com a cabeça quando é que eu escrevi isso aí, né? É de 0 a 1, não de 1 a 0, né? Não tô vendo ao contrário, tá falando ao contrário. A função definida de 0 até 1. É claro que essa função, como ela é f de x igual a x, né? Um polinômio, ela é diferenciável no interior do 1, 0. Ou melhor, do 0, 1, claro, né? De novo. Segundo o que nós falamos, bom, não custa fazer o desenho, né? Não custa fazer o desenho, nesse caso a gente consegue entender. Eu estou olhando na caixinha de 0 até 1, né? Estou olhando na caixinha de 0 até 1, aqui está o meu segmentinho de reta, né? Se essa função tiver extremo local, esse extremo local tem que estar nos extremos do intervalo ou dentro. Mas se estiver dentro, tem que ser um ponto que anula a derivada. Ora, qual que é a derivada da função? A derivada da função x é 1. E 1, quando que 1 é igual a 0? Nunca. Então, para os pontos no interior do intervalo 0, 1, não há extremos locais. Não há extremos locais, porque se tivesse, teria que anular a derivada e nós vimos que nunca vai acontecer. Mas, pessoal, chama atenção para vocês de que nós estamos olhando aqui sempre
nessa situação que eu estou falando para vocês, nós estamos olhando para funções definidas em intervalos fechados. E intervalos fechados, que são conjuntos compactos, tem que ter máximo e mínimo. Então, pessoal, se eu não encontrei aqui, eu tenho que encontrar o máximo e mínimo em algum lugar. Quando eu estou definindo intervalo fechado, isso tem que acontecer. E se eu não encontrei no interior, onde é que estão o máximo e mínimo? Obrigatoriamente, eles têm que estar nos extremos. Então, ou 0 ou 1, obrigatoriamente, são máximos e mínimos, segundo o teorema de Weierstrass, que nós falamos em algumas aulas anteriores. Aliás, esses máximos e mínimos, segundo o teorema de Weierstrass, são máximos e mínimos globais. Existe o maior, existe o menor valor. Como você está vendo nessa figura, é o 1 que é o máximo global e local, é o 0 que é máximo global e local. Em todos os 3 exemplos que nós fizemos, nós podemos aplicar o teorema de Weierstrass para garantir a existência de máximo e mínimo global, bem como local. Tudo bem? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula, que teve como resultado principal aquele fato de que se um ponto do interior de um intervalo fechado, no qual a função é diferenciável, se aquele ponto ele é máximo ou mínimo local, então ele é um ponto crítico, a derivada dele se anula, e aí um critério que nos ajuda a buscar máximos e mínimos de funções. Tá bom? Pessoal, obrigado aí pela atenção, até a próxima aula, bons estudos!